Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel. Pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino, Samuel, desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrada. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que eu viver, pois que ele viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Viver com Jesus é mais legal. Viver com o Senhor é mais legal. Nós estamos no mês das crianças, e esse é o tema deste mês. Viver com Jesus é mais legal. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, portanto viver com Deus é mais legal. Viver com o Senhor é mais legal. Mais legal no sentido de lei, é mais legal, e às vezes viver sem Deus é ilegal, porque fazemos coisas que não estão de acordo com a lei do Senhor. Mas também viver com Jesus é mais legal, no sentido de ser bom, de ser muito bom, de ser alegre, feliz, bem-aventurado aquele que vive com o Senhor. Portanto, irmãos, no mês das crianças, nada melhor do que a gente ver que uma criança foi aqui no texto lido entregue, ou como o texto mesmo diz, devolvido ao Senhor. E isso aqui é profundo, de maneira que essa mulher não tinha filhos, ela era estéril, você conhece a história. E ela orou, de tal maneira, que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E ela disse: não bebi nada, eu apenas estou clamando a Deus, me derramando na presença dEle, estou quebrantada, pedindo a Ele, com todas as minhas forças, que o meu maior desejo é ser mãe, é ter um filho. E ela fez um voto a Deus: se o Senhor me der o que eu tanto quero, eu vou devolver para Ele. Te parece lógico
A mim não parece nem um pouco lógico. Eu desejar muito uma coisa, eu desejar tanto uma coisa, e quando eu recebo essa coisa, eu vou lá e devolvo para quem me deu. Ou seja, eu desejo tanto ter uma coisa que não me pertencerá. Sabe o que eu aprendo com Ana nesse gesto? Que o Senhor nos concede muitas coisas, mas essas coisas, de fato, só terão valor quando nós conseguimos consagrá-las, devolvendo para Deus. Nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades, nossos bens materiais, a nossa vida, por completo, tudo que temos, tudo que somos, veio dele, é por causa dele, é por meio dele, e é para a glória dele. Portanto, queridos, uma vida legal é uma vida que não pertence a si próprio, mas pertence ao dono da vida. Quando nós entregamos, quando nós devolvemos, o texto é claro em dizer, ela não deu o filho, ela não entregou o filho, ela não pagou com o filho, ela devolveu o filho. Com isso ela reconhecia que o filho veio de Deus. Portanto, eu posso devolvê-lo. E aí nos parece algo irracional, sem lógica, mas o fato é que se você continuar a leitura, você vai ver que essa mulher depois gerou vários outros filhos. E ainda teve o privilégio de ser a mãe de um grande sacerdote, de um grande profeta, de um grande juiz em Israel, o homem que nada mais, nada menos ungiu o rei Davi. Samuel. Essa família é muito linda, também abençoada. Eucana é o nome do homem. El, você sabe, significa divindade, Deus. Elcana. Em hebraico, Deus criou. A mulher é a Ana. Em hebraico, graça. Ou aquela que é cheia de graça. Graça no sentido de favor. Não de graça de, humor. Então o marido é Deus criou. A mulher é cheia da graça. E o filho Samuel, em hebraico, ouvido por Deus. Ou Deus ouviu, Shamuel. Ouvido por Deus, ou Deus ouviu. Por que ela botou o nome do menino de Deus ouviu? Porque o menino é fruto de sua oração, então Deus ouviu a minha oração. Não sei se você percebe a lição que já está revelada aqui no texto. Deus criou, cheia da graça, geram, Deus ouviu. Deus nos criou e também derramou sobre nós a sua graça. Portanto, viver com Jesus é mais legal, porque o Senhor sempre estará com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Vamos para o texto. E o texto tem aqui para nós também muita riqueza e preciosidade da parte de Deus. E viver com o Senhor, que foi o que Ana promoveu na vida de Samuel,
Samuel foi entregue, foi devolvido a Deus, de maneira que ele viveu com o Senhor. Mas ele ainda era criança. Dizem os eruditos que o desmame, nesse contexto bíblico, era por volta de 2 a 3 anos de idade, mais ou menos parecido com hoje em dia. Então, os eruditos propõem que Ana levou Samuel lá na casa do Senhor, que ficava em Siló, que era o tabernáculo, a tenda onde servia Eli, o sacerdote, com seus filhos Ofni e Finéias e todos os levitas. Inclusive o Eucana é um levita. Ele diz o texto no início do livro que ele é efraimita. Aí você pode pensar que ele é da tribo de Efraim, mas não, ele morava na região de Efraim, mas ele é descendente de Levi. Se você ler lá na genealogia, 1 Crônicas capítulo 6, verso 27 e depois verso 34, você vai ver que ele é descendente de Levi, mas ele mora na região de Efraim. Então, o Samuel com 2 aninhos, com 3 aninhos, fica imaginando o sacerdote Eli lá preparado para fazer o culto, e de repente chega um com um cordeiro, chega outro com uma pomba, chega outro com um novilho, um boi, um animal qualquer para sacrificar, e ele está lá fazendo o culto, e de repente chega uma mulher com um menino. É bem provável que Eli, o sacerdote, olhou e falou: Senhor, será que é isso que eu estou pensando? Essa mulher quer me entregar o menino para sacrificar. E aí, de repente, Eli é surpreendido de tal maneira que ele percebe que não é o menino que vai ser sacrificado, mas tem um novilho, tem todas as exigências feitas pelo Antigo Testamento, pela lei de Moisés. Lá em Números capítulo 15, versos 8, 9 e 10, é onde está escrito essa questão, que quando o menino for desmamado, vou levar. E aí ela levou, e levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, ou 1 efa de farinha, e um odre de vinho. Essa era a exigência da lei para a oferta pacífica, a oferta de cumprimento de voto. Então ela chega lá com o menino e o sacerdote fala: mas o que eu faço com esse menino? Eu não posso sacrificá-lo, eu não posso matá-lo. Ela: não, eu não trouxe o menino para sacrifício. Para o sacrifício tem o novilho, e tem aqui o vinho e a farinha de oferta. Eu estou aqui cumprindo um voto que eu fiz. Qual é o voto? Pedi a Deus que se ele me desse um filho, eu devolveria, para que fosse servo de Deus. Então ela entrega a Eli e vai embora para Ramá, e Eli fica lá em Siló, com aquele menino de 2, 3 anos, e o menino literalmente vive com o Senhor, porque ele passa a ser um dos moradores do tabernáculo, um filho de criação do sacerdote Eli. E tudo que Eli fazia, Samuel estava junto. E onde Eli ia, Samuel estava junto. Então esse menino experimentou o que é viver com o Senhor, viver para o Senhor. E eu penso que eu e você também devemos, em alguma medida, experimentar a vida com o Senhor, crendo que ela será mais legal. Fica imaginando todas as crianças de todas as tribos brincando nos campos, correndo naquelas areias, correndo atrás dos cabritos, dos cordeirinhos, e brinca daqui, brinca dali, e senta para aprender com os pais. E Samuel não foi criado com seu pai, Samuel não brincou, Samuel não se divertiu, Samuel viveu com Deus e para Deus todos os dias de sua vida. E muitas vezes nós não queremos viver com Jesus, nós não queremos viver com Deus, porque a gente acha que vai perder as outras coisas, e aí a gente acha que Deus é esse Deus meio estraga prazeres, que vai nos proibir de um monte de coisa. Então a gente fica nessa
tensão entre ser abençoado por Deus, que todo mundo quer, e morar no céu por toda a eternidade, que todo mundo quer, mas não quer perder as coisas boas da vida e do mundo. Mundo no sentido sistema pecaminoso. E aí a gente vive nessa tensão. O que eu faço? Eu me entrego totalmente a Deus ou eu vivo com esses prazeres? Então quando der eu vou lá porque eu quero ser abençoado, eu quero ir para o céu, mas percebe? E isso nos faz meio que processo assim de esquizofrenia existencial, que a gente acaba não sendo nem uma coisa e nem outra, e a gente fica nesse meio termo, né? Esse crente meio Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. E eu vejo aqui um menino, uma criança, que viveu a vida inteira com Deus. E no final de sua vida, você vê Samuel dizendo que ele louvava ao Senhor por todos os dias de sua vida. Porque o Senhor era bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, ungiu o rei por excelência de Israel, o rei Davi, que é até hoje considerado o maior de todos os tempos, o rei, né? Tanto que quando Jesus, na Palestina, é reconhecido como um descendente de um rei, eles chamam ele de filho de Davi, não filho de Salomão. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem ungiu, quem foi lá no mato, no pasto, nas malhadas, e viu lá aquele jovem caçula de Jessé? Quem foi orientado por Deus a descobrir aquele homem que seria o homem segundo o coração de Deus? Foi Samuel. Qual outro homem no Antigo Testamento foi profeta, sacerdote e juiz, e viveu uma vida inteira ilibada? Não vou dizer impecável, porque ser humano que era, com certeza tinha os seus pecados, mas nós vemos na vida de Samuel o tempo inteiro a direção, a mão, a condução e a bênção do Senhor, de tal forma que esse homem foi bem-aventurado em tudo que fez. Portanto, irmãos, eu quero dizer a vocês, viver com Deus é mais legal, vale a pena viver com Deus. Viver com o Senhor é melhor, não tenha dúvidas. Pegue a sua vida e faça como Ana fez com Samuel. Pegue o seu coração, pegue tudo que você tem, tudo que você é, e devolva ao Senhor, e diga para Ele: Senhor, está tudo aqui, tudo é teu, eu te devolvo, faça de mim o que o Senhor quiser. E eu te garanto, porque eu vivo isso, e vivo disso, é mais legal. É mais legal porque a gente se diverte, a gente brinca, a gente ri, a gente é feliz, mas quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente não tem consciência pesada. Muita gente brinca, muita gente se diverte, muita gente é feliz, mas quando põe a cabeça no travesseiro, a consciência é pesada. O medo da condenação é grande. O pavor da morte consome a alma. Mas nós não. Nós somos do Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. De maneira que o viver, para mim, é lucro. E morrer
é Cristo. Percebe? Onde você vai encontrar esse estilo de vida? Onde você vai encontrar essa ideologia? Onde você vai encontrar essa filosofia de vida que diz que você pode viver tranquilo, que se o pior te acontecer, ainda assim será o melhor que pode te acontecer? Porque o pior que pode te acontecer é você morrer, e se você morrer, aí é que é melhor, porque você vai para a eternidade. Como é que você vive isso? Quando você vive com Jesus. Por isso é mais legal. É mais legal porque nós vivemos e temos a condição de adorar antes de receber a bênção. Temos a condição de sorrir antes de ganhar o presente. Eu não sei como era na sua casa. Na minha casa nós nunca tivemos assim Natal clássico. Sabe qual é o Natal clássico? Natal clássico é uma árvore na sala, com pisca-pisca, com aquelas bolinhas coloridas, né? E ao longo do mês de dezembro, né, o 13º Noel providenciava um pacote, uma caixa que é colocada ao pé da árvore, e a ansiedade no coração das crianças era enorme, e todo mundo querendo descobrir o que tinha dentro da caixa. E a minha esposa conta que quando ela era criança, minha sogra ficava muito brava com ela, porque ela é tão ansiosa e tão curiosa, que ela não aguentava esperar a noite de Natal. Ela ia nas madrugadas, nas vésperas, ia abrindo os pacotes e tirando os durex e olhando e... esse aqui é do Guilherme, é um carrinho, um brinquedo assim, assim, assim. Aí ela fechava, eu sei que você vai ganhar, eu sei que você vai ganhar. Então, na minha casa nunca teve esse Natal clássico, porque minha mãe é daquelas mães, papum, que as italianas, Papai Noel, coisa nenhuma, é eu que tenho que ir lá e comprar esse negócio e pronto, acabou. E esse ano não vai ter, porque não tem Papai Noel não, 13º não saiu, o governador, o Brizola, não sei o que lá, não tem dinheiro, não tem nada, então vai brincar na rua. Mas se na sua casa tinha Natal, é bem provável que você, antes de receber o presente, pela ansiedade, não conseguia se alegrar, não conseguia sorrir, não conseguia curtir a festa. Por quê? O presente, a ansiedade pelo presente tirava o prazer da festa. E isso acontece com quem vive sem Jesus. Não consegue curtir a vida, não consegue viver uma vida legal, porque a ansiedade tira o prazer da festa. Leia comigo o verso de número 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Adoraram perante o Senhor. Celebraram, fizeram festa, fizeram culto, e voltaram e chegaram à sua casa. Depois da adoração, depois da festa, depois do culto, Eucana coabitou com Ana. Coabitou, você sabe o que é, né? Tio Black, tio Blim. E ela, né, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Concebeu é, engravidou. E passado o devido tempo, beleza, o Senhor lembrou dela. Até aqui. Você entendeu? Você percebeu a dinâmica no versículo? Primeiro eles foram adorar. Primeiro eles foram festejar. Primeiro eles foram celebrar. Mas já tinha o filho? Não. Mas já estava grávida? Não. Mas eles viviam com o Senhor. E quem vive com o Senhor, vive mais legal. Por quê? Porque consegue fazer festa antes de ganhar o presente. Ela adorou primeiro, depois recebeu a bênção. Quero dizer a você que você precisa viver com Jesus, porque viver com o Senhor é mais legal. Mais legal porque a gente consegue festejar antes de receber o presente. Se alegrar antes de tomar posse da bênção. Em segundo lugar, quero dizer que com o Senhor é mais legal,
porque a bênção sempre vem no devido tempo, na hora certa. Eclesiastes capítulo 3. Tudo debaixo do céu, tudo tem um tempo certo, determinado por Deus. Leia o verso 20. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho. Às vezes a gente não consegue se alegrar, às vezes a gente não consegue festejar, às vezes a nossa vida não é legal, porque nós estamos vivendo fora do centro da vontade de Deus, e fora do centro da vontade de Deus não tem condição de fazer festa, portanto não tem condição de esperar o tempo certo. E aí muita gente faz no tempo errado, muita gente se precipita, e com isso a vida não fica mais legal. Portanto, viver com o Senhor é mais legal, porque a gente consegue adorar antes da bênção. A gente consegue esperar o tempo certo da bênção, mas também consegue, nesse processo, priorizar a família. Olha o verso de número 21. Subiu Eucana, seu marido, não é amante, não é ficante, não é namorado, não é, é marido, é marido e mulher, é família, com toda a sua casa. Casa, na Bíblia, em muitos textos, significa família. A Bíblia diz que a bênção alcançou a casa de Davi. Não é a casa de tijolo do Davi, é a família de Davi, os descendentes de Davi. Portanto, Eucana subiu com toda a sua casa, quer dizer, com toda a sua família. Viver com Jesus é mais legal, porque Jesus nos chama a viver em família. Em família, célula máter da sociedade, a nossa casa. Em família, comunidade de irmãos e irmãs, a igreja. E em família, humanidade, porque todos são semelhantes, portanto são próximos, portanto são alvos do meu amor. E aí sim, quando eu entendo que viver com Jesus é mais legal, porque viver com Jesus é viver em família, aí então eu estou sempre em casa, sempre em família. E quem está em casa, está em família, está legal. Priorizar a família. O verso de número 22 fala ainda que viver com o Senhor é mais legal, porque tem uma promessa, e a promessa é de eternidade. Olha aí comigo o verso 22. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando desmamar o menino, eu vou lá para apresentá-lo perante o Senhor, e para lá o menino vai ficar quanto tempo? Para sempre. Eu e você estamos aqui prefigurados nesse menino. Nós temos que ser esse ser que é devolvido a Deus. Nós temos que ser esse menino que cresce na presença de Deus. Nós temos que ser esse menino que habita na presença de Deus para todo o sempre. Viver com Jesus é mais legal, porque apesar de ser muito bom aqui, ainda tem uma promessa de que lá será melhor ainda. É mais legal ou não é? Viver com Jesus é mais legal, porque Ele sempre nos confirma da sua palavra, nos confirma da sua orientação, de maneira que a gente nunca fica no escuro. Olha o verso 23 do capítulo 1. Respondeu Eucana seu marido: faz o que é melhor que te agrade, fica até o menino desmamar, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. O Senhor nos dá confirmações.
Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente coloca diante de Deus, vou entregar esse menino para Deus, mas agora não é a hora. Tem um tempo certo para todas as coisas. Então eu vou esperar aqui. Aí o marido vira e fala, que o Senhor confirme a sua palavra. É muito bom, queridos, viver com o Senhor. É mais legal, porque o Senhor nos previne de dar um passo em falso. Quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus e na direção de Deus, Ele nos dá confirmações, e nos impele, e nos impulsiona para o caminho e a direção que é dEle, de maneira que sempre vai ser mais legal, porque não vai ter imprevistos de rota. Vai ter dificuldades? Muitas. Vai ter desafios? Muitos. Adversidades e tribulações? Com certeza, mas a rota é certa, o caminho está traçado, e a nossa direção é a eternidade, é adorar antes da bênção, esperar o tempo certo da bênção, priorizar a família, com uma promessa de eternidade, o Senhor confirmando e nós fazendo a nossa parte, que é cumprindo os nossos votos a Deus. O verso de número 24, diz que havendo desmamado o menino, ela levou o menino com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha, um odre de vinho. Já te disse, essa orientação está lá em Números 15, verso 8, 9 e 10. Toda vez que você fizesse um voto a Deus, e você conseguisse cumprir aquele voto, juntamente com o voto você levava uma oferta. E a orientação de Moisés era levar um novilho, 1/3 da efa e 1/3 do pote de azeite. Ela leva a efa inteira e o azeite inteiro, demonstrando assim que ela não é mesquinha, que ela não é medíocre, ela dá cheio, ela dá inteiro, ela está entregando o filho para Deus. Ela vai fazer conta de azeite e farinha? Muitas vezes a gente quer entregar a vida para Deus, a gente quer que Deus nos use para ganhar o mundo, mas fica sendo medíocre e mesquinho nas pequenas coisas. Não pode. Viver com Jesus é mais legal, porque Ele nos faz generosos. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, e também nos dá a capacidade de doar mais do que precisamos. Em último lugar, viver com o Senhor é mais legal, porque nós temos acesso a Ele pela oração, e temos condição de devolver a Ele tudo que Ele nos concede. Verso 26 diz que ela, orando, disse: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor, e por este menino eu orava. Viver com o Senhor é mais legal, porque Ele sempre nos ouve, porque nós podemos orar, confiados de que tem alguém nos ouvindo. Parece coisa de maluco, fechar os olhos e falar, mas não é coisa de maluco, é coisa de quem é legal, quem vive legal, quem vive de boa, quem vive numa boa, está com o Rei do Universo, disponível para te ouvir. Já pensou o que é isso? Ah, se fulano me ouvisse, ah, se Beltrano me desse uma oportunidade, ah, se ciclano abrisse para mim uma porta. Ei, viver com o Senhor é ter o Rei do Universo te ouvindo o tempo inteiro, de maneira que você não precisa, você não depende dos homens te ouvirem, você tem acesso ao trono do universo. E aí, uma vez que você tem acesso, uma vez que Deus concede a você aquilo que você tanto deseja, o que é que você faz? Você devolve para a glória de Deus. O último versículo diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram o Senhor. Quero que você saia daqui nessa noite com a certeza de que viver com o Senhor é melhor. Viver com Jesus
é mais legal. E quero que você saia daqui nesta noite com a oportunidade de devolver a Deus tudo aquilo que está em você, mas que pertence a Ele. E que você possa aqui adorar ao Senhor.